Olá pessoal, resolvi aqui fazer um vídeo de última hora de revisão para quem ainda está com dúvida, principalmente para diferenciar regra da cadeia da regra do produto. Quando é que eu uso um e quando é que eu uso o outro? Esse nosso curso é uma preparação para o G+, né? É um primeiro passo onde a gente vai aprender as regras básicas. Então, nos próximos cursos, a gente vai usar e muito, depender muito no cálculo 2, em cálculo 3, em física 1, física 2, equações diferenciais. A gente vai depender muito do domínio dessas duas técnicas, principalmente a regra da cadeia, porque a maioria das funções que a gente trabalha são funções compostas. Então, quando é que eu uso a regra da cadeia? A regra da cadeia ela é usada para derivar funções do tipo f composto com g. Lembra aquela história das máquinas? Quando a gente começa com x, passa pelo primeiro processo, que aqui no caso seria a função g, construindo o g de x, e pega esse g de x e joga na função f. Então, isso aqui dá uma função, né, que a gente começa do x e termina nesse valor aqui, que é justamente a função composta. Como é que eu derivo isso? E a gente comprovou em sala que isso é um produto das derivadas em cada processo, né? Se eu chamar isso aqui de u, foi assim que a gente fez, né? Se eu chamar u de g de x, que é o truque que eu expliquei, que é quando você tem uma função composta, você chamar a de dentro, que vai ser esse caso aqui, de u. Por quê? Porque ao fazer isso, a gente tem duas derivadas simples. A gente tem essa derivada inicial, né? Se eu chamo isso de esse resultado aqui de y. Isso me diz que eu tenho uma derivada inicial, que é u em função de x, que eu posso chamar de u', que é dy dx. E também tenho a derivada dessa segunda função aqui, que é esse valor y dependendo de u. Aqui eu tenho dy du. Então, a derivada final vai ser a derivada, o produto dessas duas derivadas, que são ambas fáceis de derivar. Então, nesse primeiro caso aqui, eu tenho, né, nessa primeira função, eu tenho um produto ou uma função composta. Esse é um dos casos que mais houve erro nas provas, junto quando eu pego a função seno, cosseno. Bem, a confusão surge de pensar que isso aqui faz sentido sozinho. E aí eu tinha a função logaritmo natural vezes a função raiz quadrada de x mais 1. Só que isso é um erro, porque isso aqui não funciona sozinho, né? Ln sozinha não faz sentido, ela tem que ser aplicada em alguma coisa. Então, como só tem a outra coisa que tem aqui em jogo é raiz de x mais 1, é porque eu estou com a função logaritmo natural aplicada na raiz quadrada de x mais 1. Então, eu tenho uma função composta, porque a função raiz de x mais 1 foi jogada dentro da função logarítmica. Então, o que é que a gente vai usar aqui? Regra da cadeia. Bem, como é que eu faço isso? Como eu disse, uma técnica que, ao meu ver, na minha opinião, é a mais simples de você não se confundir. Chama isso aqui, o que tiver dentro de u, igual a gente viu aqui nessa construção. Então, quem seria aqui a função de dentro? Quem foi que foi jogado ou quem foi aplicada primeiro? Foi raiz de x mais 1. Então, se você chamar u de raiz de x mais 1, isso aqui a gente pode derivar. O u', que é derivando em relação a x mais 1, eu vejo de novo que, quer dizer, de novo não, agora eu estou me concentrando em derivar essa função, raiz de x mais 1. Aí eu tenho que fazer essa pergunta mentalmente. Que tipo de função é essa? Para que eu saiba aplicar a regra correta. E eu sei que ela é uma função raiz. Então eu lembro que quando eu vi que a derivada de raiz de x era 1 sobre 2 raiz de x. Mas acontece que a gente também trocou esse x por uma nova coisa. Eu vou colocar aqui u, mas não confundir com o que a gente já está querendo derivar. É porque normalmente eu chamo de u, mas você está livre para chamar de qualquer outra coisa. Digamos, vamos chamar isso aqui de v. Bem, então, raiz de x, na verdade, é isso. Ou seja, essa é a regra que a gente aprendeu que se comporta
a derivada de uma função raiz. Mas o que acontece se eu troco esse x por uma nova função, digamos v, onde v é uma função que depende de x? Então para derivar agora, de novo, é regra da cadeia, é de dentro para fora. Então primeiro eu derivo a mais externa, que é como se eu estivesse derivando em relação a v. Então isso é 1 sobre 2 raiz de v, vezes a derivada de dentro, que é v'. Então aqui eu sei que o que a regra da derivada faz? Pega 1 sobre 2 raiz de, e aplica no que tiver aqui dentro, vezes a derivada de dentro, que nesse caso é 1. Então, tudo isso aqui eu vou apagar, porque a gente não precisa mais disso. Agora, eu vou derivar y', vai ser primeiro a derivada do logaritmo. Como eu chamei isso aqui de u, né, é como se eu tivesse com a função ln de u. E derivando em relação a u, isso é simplesmente 1 sobre u, vezes u'. Né? A derivada da mais externa, aplicada na de dentro, vezes a derivada de dentro. Ora, mas quem era u mesmo? Raiz de x mais 1. Vezes, e u' a gente já calculou, vou precisar apagar aqui, né? É 1 sobre 2 raiz de x mais 1, e tá feito. Se você comparar agora o resultado final que a gente obteve com de onde a gente começou, dá para você ver que essa primeira parte aqui é simplesmente a regra da logaritmo natural mais aplicada na função de dentro, certo? E a segunda parte é a derivada somente da de dentro, que foi calculada também usando a regra da cadeia.